como sonho, é como sonho, eu me dou por inteiro, teu é o meu coração. E ao teu lado eu sempre sigo, já não há mais talvez, basta querer pra te ver outra vez. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Outra vez. Vamos sentar um pouquinho? Presta atenção nessa palavra. Olha o que Jesus vem falar para cada um de nós essa noite. Outro sim, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. Vou repetir as frases principais dessa palavra. Auxílio à nossa fraqueza. Não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém. Quer ver? O que é a oração em línguas? Catecismo da Igreja Católica. Será que a oração em línguas foi inventada pela renovação carismática? Daqui a pouco nós vamos mostrar também na palavra de Deus, lá em Coríntios 12. Mas vamos começar pelo catecismo. A igreja fala, a nossa igreja fala. Mas a graça compreende igualmente os dons que o Espírito nos concede para nos associar à sua obra, para nos tornar capazes de colaborar com a salvação dos outros e com o crescimento do corpo de Cristo, a igreja. São as graças sacramentais, dons próprios dos diferentes sacramentos. São, além disso, as graças especiais, designadas também carismas, segundo a palavra grega empregada por São Paulo, e que significa favor, dom gratuito, benefício, seja qual for o seu caráter, às vezes extraordinário, como o dom dos milagres, ou os dons das línguas. Os carismas se ordenam à graça santificante e têm como meta o bem comum da igreja. Catecismo da Igreja Católica. Tem outras passagens que falam sobre dom de línguas. Quero usar um documento da Conferência Nacional dos Bispos no Brasil, falando, caminhando nos dons do Espírito Santo. Será que é só para a igreja, num contexto lá da Itália, ou que era só lá para aquela época dos apóstolos? Hoje na missa, eu escutei o padre falar assim, nós todos somos seguidores dos apóstolos, nós todos devemos, como cristãos batizados, também vivenciar os atos dos apóstolos. E é verdade. A liturgia da primeira leitura hoje fala que Filipe foi conduzido pelo Espírito Santo para evangelizar um eunuco. Era um homem que não tinha conhecimento de Deus, não tinha uma experiência de Deus. E o Espírito Santo levou Filipe a proclamar o senhorio de Jesus, a falar da salvação em Jesus. E hoje, esta noite, nós todos vamos estar orando no Espírito, para com a força do Espírito Santo, proclamar que Jesus está vivo.
E olha o que os bispos do Brasil falam a respeito do carisma de falar em línguas. Falar em línguas não deve ser confundido com o milagre de Pentecoste. Lá todos entenderam o que escutaram. A fala em línguas dos coríntios, de São Paulo, ninguém a entende, a não ser uns poucos que têm esse dom. E é um estado de exaltação do indivíduo, que no seu entusiasmo deixa de rezar na língua comum, articulando palavras, e passa a gemer, murmurar, balbuciar, sem ele mesmo compreender o que diz. É uma expressão de entusiasmo, um sair de si para entregar-se a Deus. Prestou atenção no canto? Depois o irmão vai cantar de novo. Se depois na oração, irmão, se você puder conduzir ele num tom mais baixo, a gente vai conduzindo a oração em cima do canto. Continuando. É uma expressão de entusiasmo, um sair de si para entregar-se a Deus. Como tudo que é feito de coração puro, essa prece é feita através do dom das línguas. É acolhida por Deus, e temos que reconhecer que muitas vezes, de fato, as palavras podem atrapalhar a oração, porque a pessoa fica querendo ensinar a Deus o que Ele deve fazer. Palavra dos nossos bispos para nós hoje. Quando eu falava para as pessoas, repete, Abba, Abba, é porque está na palavra. O próprio Jesus falou assim, Abba, Pai. Abba, Paizinho. Abba quer dizer Paizinho. Então quando eu falava para você ficar repetindo Abba, 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 e daí eu pedi, repete mais rápido, Abba, 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 algumas pessoas ficam assim, ó. Se eu vier aqui pregar para vocês e não abrir a boca, não deixar que a língua solte as sílabas, as palavras, vocês vão me entender? Se eu pedir para a irmã, vai buscar um copo d'água para mim, alguém vai me entender? Você acha que, se você não abrir a boca, o Espírito Santo vai, numa explosão, abrir seus lábios? Deus não manifesta empurrando nada em nós. Deus não obriga nós a nada. Na medida que eu me abrir na ação do Espírito Santo, Deus age e Deus manifesta. E o dom de língua é o início dos carismas, é o início de sentir. Quer ver? Quando eu falei que algumas pessoas estavam sentindo calor, logo após várias outras pessoas sentiu também. Quer ver? Quantos de vocês aqui chegaram aqui com frio e agora não está mais sentindo frio? Levanta a mão. Pode levantar. Pode levantar aí, ó. Pode ficar com a mão levantada. É o Espírito Santo que já está envolvendo cada um de nós. Ele mostra, ele se revela, ele nos envolve. E se você abrir a sua boca para orar em línguas, você vai orar em línguas. Mas quer ver que eu vou explicar um pouquinho? Tem alguém aqui que fala inglês? Tem alguém que estudou no colégio inglês? Tem alguém que fala italiano? Ou compreende em italiano? Levanta a mão. Levanta, pode levantar, não tenha vergonha. Tem alguém que fala ou compreende em alemão? Não? Não tem ninguém de origem alemã? Então, se eu falasse assim, tem alguém que fala italiano? Fala alguma coisa em italiano aí para nós. Uma frase, uma palavra. Tem mais alguém? Eu capite niente. E tem um menino que faz teologia com nós lá, ele é seminarista, ele veio de Moçambique. E ele está aos poucos nos ensinando algumas frases, alguns cantos.
Canto que nós cantamos aqui é o jeito que ele canta lá. E ele falou para mim, ele fala 5 línguas. 5 línguas. Além do dialeto do país dele, mais uns 14. Ele é muito humilde, o rapaz. Muito humilde, muito gente boa. Mas por que eu perguntei sobre o falar em outras línguas? O Espírito Santo também concede. Quer ver? Eu sou muito devoto do Padre Pio. E por testemunho, várias pessoas no mundo todo vinham se confessar com o Padre Pio. E o Padre Pio era italiano. Ele nunca saiu da Itália. Mas ele compreendia e falava na língua de todos aqueles que vinham de outros países. Graça dada por Deus. Mas isso é só para o santo? Isso é só para uma vida de santidade como o Padre Pio? Você precisa ser santo para receber os carismas? Precisa? Não precisa. Deus não exige de você uma vida de santidade. Deus pede para você ser santo como o Pai é santo. Mas Deus sabe da nossa fraqueza, como disse na palavra. E vem o Espírito em auxílio nosso. Está aqui minha mãe, minhas 2 mães na verdade, né? Essa aqui é minha tia, veio do Mato Grosso. Também eu chamava ela sempre de mãe, porque eu sempre nas férias ia passar as férias na casa dela. O quanto que a forma que eu vivia antes de ser batizado no Espírito era totalmente contrário. Nós vínhamos descendo para cá, a minha tia lembrava assim, mas como você era namorador, né? E foi uma das primeiras graças que eu pedi, quando eu comecei a sentir que o meu chamado era para o sacerdócio. Jesus, cura minha sexualidade, para me dar passo. E Ele foi curando aos poucos, gradativo, e está curando ainda. É como se eu perguntasse para muitos de vocês, como que você saiu hoje numa noite fria para vir aqui na igreja? Não é o Espírito Santo que te impele? Não é o Espírito Santo que te empurra? Não é o Espírito Santo que te dá coragem? Foi assim que aconteceu com os apóstolos. Eles estavam no cenáculo, com Maria, com medo, mas na ação do Espírito Santo, o que aconteceu? Eles chutaram aquela porta e saíram proclamando o senhorio de Jesus. E é isso que nós vamos fazer essa noite. Com a força do Espírito Santo, a gente vai sair proclamando o senhorio de Jesus na nossa vida, na vida da nossa família, em todo o mundo. Olha o que Jesus promete para nós. Jesus, quando caminhava com os apóstolos, falava assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Isso são palavras de Jesus antes da crucificação dele, antes da morte dele. Ele já prometeu o Espírito Santo, ele já prometeu que seriam batizados no Espírito Santo. Agora nós vamos ouvir o que Jesus falou após a ressurreição. Ele já estava ressurreto. Foi depois da Páscoa. Mas antes de Pentecoste, daqui a alguns dias nós vamos ter o Pentecoste. Vamos fazer de conta então que agora, nesse momento, Jesus falando para os apóstolos e falando para mim e para você. Olha o que ele fala: mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, na Samaria e até no Floresta. Está aqui no Floresta, está escrito aqui.
Você acredita que está escrito aqui floresta? Aqui está dizendo assim, até o confim do mundo. O floresta é o confim do mundo, não é? Não é? É esse Espírito Santo que quer nos batizar, esse Espírito Santo que quer nos conduzir. Mas como que ele vai te conduzir? No falar em línguas, se você não abre a boca.